É exatamente isso. Ninguém vai te ajudar. Já percebeu quando você vai começar um projeto, vai começar um canal, vai começar, sei lá, alguma coisa na rede social e simplesmente todo mundo some. Seus amigos, familiares, conhecidos, gente que você ajudou. É como se você estivesse falando para uma plateia de cadeira vazia, tá ligado? E vou dizer que eles não estão errados não, eles estão certos. Exatamente, tem que ser assim. E isso não é algo para você se desmotivar, pelo contrário. Isso é para você entender que você está construindo algo de dentro para fora e principalmente algo que é seu. Então, os amigos, os conhecidos, as pessoas que você ajudou, eles não têm que estender a mão. Não, você tem que fazer o seu e tem que fazer acontecer. Isso que eu aprendi desses últimos anos aí, produzindo coisas na internet, que eu fazia muito dos bastidores, e quando você resolve fazer o seu, não deve esperar nada de ninguém. E isso aqui não é assim, um desabafo, não é nada nesse sentido de cobrar ninguém. Não. É só mostrando para você que está começando agora a produzir o seu canal ou produzir algum conteúdo em rede social, que você não tem que esperar nada de ninguém. Você tem que ir lá e fazer, bater cabeça, acertar, errar, analisar o que você errou, tentar de novo, tentar. Por quê? Se você se propôs a fazer um projeto, a fazer algo que impacta alguém, além do que você produz, atingir alguém, tem que fazer de uma forma genuína. Então você tem que colocar tudo que você está pensando, o que você visualizou, o que você idealizou, de uma forma prática e que as coisas aconteçam de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu tempo, com a sua demanda e com a sua realização. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo, te mostrar como você lida com essa falta de apoio, sem você perder o foco e principalmente sem você desistir, tá bom? Meu nome é Léo Su e para você que está chegando pela primeira vez neste canal, eu troco uma ideia de tudo que eu passei na minha vida, principalmente questão profissional, questão de trabalho, tudo que eu vivenciei nesses bastidores de produção de conteúdo na internet e quero compartilhar com você que está pensando ou que já produz ou pensando em fazer alguma coisa, tá bom? Importante que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comente aqui também, porque ajuda no engajamento e a gente entende que o nosso trabalho está chegando para pessoas, né? Que é isso que é o propósito inicial de qualquer vídeo que a gente faça aqui, tá bom? Então deixa aqui o seu like, seu comentário, sua inscrição e também se você sentir a vontade para participar das lives que eu faço pelas manhãs, se torne membro do canal, que aí você terá acesso principalmente a participar de forma em áudio. Você pode mandar áudio e participa aqui das lives e dos cortes que se tornam vídeos aqui no canal, tá bom? Primeira reflexão que eu trago aqui pra gente, eu vou chamar de o silêncio do começo. Você começa o projeto, você compartilha com pessoas, pede para divulgação, pede para engajar e ninguém se manifesta com isso. Ninguém toma iniciativa para te ajudar e aí você começa a sentir uma frustração, porque geralmente o apoio, o engajamento, o entendimento vem de quem você não espera, de gente que não te conhece. Pessoas que fazem parte do seu ciclo social, seus familiares, gente que você ajudou. Você espera essa ajuda, essa interação ou essa atenção e não existe. E tem que ser assim. Eles não são obrigados a fazer nada, porque a gente está acostumado a sempre ter uma validação, né, de quem a gente admira ou de quem a gente gosta e não tem que ser assim. Isso se resume num espaço. Espaço mesmo. Você está produzindo conteúdo e você precisa você tem esse espaço, esse vazio, esse silêncio. E é aí que você tem que produzir. E é aí que você tem que trabalhar. Aí que você tem que errar e acertar. É nesse espaço. Serve para isso. Esse silêncio do começo, essa ausência de engajamento, de atenção, serve para você ouvir a sua voz, ouvir a sua voz interior, ouvir o que você pensa, o que você deseja para o seu conteúdo. Porque quando você começa um projeto, as pessoas não conseguem enxergar o que você já visualizou. É como entrar numa mata fechada, você está abrindo ali com um facão, não tem placa, não tem sinalização, então não dá para as pessoas entenderem ou visualizarem algo que você está vendo. Então por isso que tem que ter essa distância, tem que ter esse silêncio, essa falta de apoio, essa falta de ajuda, que não é negativo, não é um erro. E isso não diz o valor do seu projeto. Simplesmente é assim que as coisas acontecem. O silêncio do começo não é uma rejeição. É apenas cada um cuidando da sua vida e você tem que fazer o seu projeto, seu canal, seu conteúdo, o que quer que você faça, dar certo. Isso não é de uma hora para outra, precisa se maturar. Então calma, esse silêncio do começo ele não pode tirar o seu foco e nem fazer você desistir. É preciso que você entenda que é assim que as coisas funcionam.
A segunda reflexão que eu trago aqui para a gente pensar junto é a ilusão do incentivo. Quando você começa o projeto, você quer que... Você manda, não quer que eles divulguem, mas você manda realmente o link do seu conteúdo, você marca pessoas, manda no direct, enfim, você compartilha. E o que você espera é que as pessoas respondam positivamente, compartilhem, divulguem você. E isso não vai acontecer. Não vai porque as pessoas têm a vida delas para cuidar. Elas não podem ficar vivendo o seu sonho. E você não pode usar a esteira dela, do que ela construiu, para carregar você. Então é muito simples. As pessoas não têm obrigação nenhuma de te divulgar, não têm obrigação nenhuma de estender a mão, não têm obrigação nenhuma com o seu conteúdo. Mas aí eu vejo 2 pontos das pessoas negligenciarem. O primeiro é essa que eu falei, que as pessoas têm o trabalho delas, o corre delas, os problemas delas e as dificuldades delas. Então elas estão preocupadas com elas, não com você. E a segunda visão é que muitos que podem te ajudar, mas também eles têm medo de fazer o que você está fazendo. Eles têm medo de tomar essa iniciativa, de largar o que está acostumado a fazer, né? Eu estou falando muito de projeto, mas o trabalho que eles têm para largar e começar algo novo, eles têm medo. Então, aí você vai ouvir frases como, será que isso é para você mesmo? Será que isso vai dar dinheiro? Cara, não cai nessa. Porque isso não é sobre você, é sobre o medo delas. Então existe essas duas, vou chamar de ilusão de incentivo, essa negligência de apoio, que as pessoas estão cuidando da vida delas, e outras que elas poderiam te ajudar, mas elas não têm essa coragem que você tem, então elas acabam jogando a frustração dela em cima desse falso incentivo ou desse apoio e negativando tudo que você está fazendo. Então, essa ilusão é importante também. Vou trazer um exemplo aqui do que eu vivenciei lá nos anos 90. Eu, junto com os amigos, a gente queria ser músico. Então a gente montou um grupo para tocar samba. Então a gente começou a estudar, a ensaiar, ir atrás de lugares para tocar, até que a gente conseguiu um empresário de música. E ele não era do samba, ele era do mundo de pop e rock, né? Então ele chamou a gente para uma reunião, ele viu uma oportunidade e eu lembro a primeira frase que ele falou na primeira reunião. Ele falou assim: vocês querem ser famosos ou querem viver de música? A gente se olhou, porque pra gente era a mesma coisa, né? E aí eu entendi ali, eu tinha aqui meus 17, 18 anos, eu entendi ali que são coisas totalmente diferentes e trouxe para minha vida. Por quê? Naquela época, para você ser famoso, você precisava ir na TV. Então, consequentemente, você ficava muito rico depois que você aparecia no Fantástico, não, no Faustão, no Gugu, no Raul Gil. Então você se tornava uma estrela, né? Então era ali a referência que a gente tinha de um artista que deu certo. E aí ele explicou pra gente, falou, não, vocês podem tocar num barzinho no sábado, num domingo, no dia de semana fazer um evento fechado e vocês conseguirem ali 2, 3 salários mínimos que vocês vão conseguir sobreviver de música, sem ser famoso. Então é uma escolha que vocês têm que fazer, porque se vocês querem ser famosos, é uma luta que parece que não vai ter fim. E quando você chega, você tem que se manter lá em cima. E nem todo mundo está preparado para isso. Então, não dá para viver o sonho dos outros, não dá para viver uma ilusão, e você tem que viver a realidade. Então, essa ilusão de incentivo que eu trouxe para a gente pensar é que esse apoio, essa fama ou essa bajulação nem sempre é o que a gente precisa. A gente precisa fazer as coisas darem certo e a gente ser remunerado para isso. Ter o mínimo para a gente poder trabalhar e produzir conteúdo. Então, se você quer gravar vídeo para o YouTube, quer fazer conteúdo para rede social como TikTok, Instagram, Kawaii, ou outras que vão surgir aí, você tem que falar com pessoas. E se essas pessoas estão sendo impactadas e gostando do seu conteúdo, é isso que basta. E aí você trabalhar para que isso seja remunerado de alguma forma. Mais uma reflexão aqui que eu trago para a gente pensar junto. Vou chamar de a oportunidade dentro da ausência. Então, nessa falta de apoio, nessa falta de incentivo, nessa falta de oportunidades que a gente está pensando aqui, tá conversando sobre o que você está produzindo de conteúdo e existe toda essa ausência, eu vejo dessa forma. Você não tem oportunidade de andar com alguém, ande sozinho. Se você cair, você levanta. E dentro dessa ausência, você começa a se desenvolver e começa a calejar,
né, a fazer sozinho, a bater cabeça, e você começa a aprender com os seus erros. Importante, ninguém constrói nada sólido com aplauso, e sim com muito trabalho. E o que vai fazer você continuar não é o apoio das pessoas, não são os aplausos, não são os likes, e sim o seu propósito de início. O porquê que você começou a fazer as coisas, o porquê que você teve a iniciativa, o que te motivou a começar um projeto, a começar um conteúdo, a começar uma página, a começar a conversar com pessoas. É esse propósito que vai fazer você continuar e construir algo sólido. E não é aplauso, não é like, não é bajulação. Essa ausência de apoio treina a você a ser persistente. Treina a você a errar, te ensina a ter ritmo, te ensina a ter consistência, te ensina a ser regular, te ensina a ter uma disciplina. E produzindo de forma contínua, a tendência é você melhorar. Você pode pegar qualquer conteúdo do seu youtuber favorito, aí, que ele tenha mais de 4 anos de canal. Você pega o último vídeo, o mais recente, você assiste. Aí você vai lá na aba vídeos, nos mais antigos, pega os primeiros vídeos dele. Você vai ver a diferença de qualidade técnica, de dicção, de postura, de organização de pensamentos. Porque isso é prática e isso faz com que ele melhore. E é isso que vai acontecer com você. Nessa ausência de oportunidade, você vai começar a calejar e você vai melhorar. E aí é que as coisas dão certo, desde que você não perca o seu propósito e saiba onde você quer chegar. Falam que o escuro é a ausência de luz, né? E quando você aprende a caminhar na ausência de luz, quando vier holofotes, quando vier os aplausos, os likes, você não vai se perder, porque você já sabe onde você tem que pisar, sabe com quem que você tem que falar, sabe o porquê que você está fazendo o conteúdo, e esse é o principal. Então, se você quer ser famoso, vai atrás dos holofortes. Se você quer viver do seu conteúdo, faça o dia a dia e faça valer a pena dentro do seu propósito. E o último pensamento que eu trago aqui para a gente conversar, vem cá. Eu chamo de a fase do invisível. Que pode ser a fase que eu esteja aqui no YouTube. Lá no Instagram, as coisas já começaram a movimentar de forma diferente. Mas aqui no YouTube eu chamo de fase invisível. O que é a fase invisível? É quando você produz vários tipos de conteúdo para testar e às vezes dá 0 visualizações, 5 visualizações, chegar a 50, 100 visualizações e você acha que ninguém está vendo. Mas esta é uma fase, eu acho que é uma das mais importantes se você quer fazer um trabalho consistente e com longevidade. Porque é onde você erra, onde você afina os equipamentos, afia suas ferramentas, porque você tá errando e aí você olha, nossa, fiz uma merda de capa, fiz um vídeo bosta. E aí, no próximo, você já vai corrigir o que você achou de ruim. Então, essa fase invisível é a mais importante, porque quando der certo o projeto, quando começar a dar visualização ou viralizar alguma coisa, você vai ter passado essa fase que você errou bastante e você sabe onde você tem que acertar e para quem você tem que produzir. Então, não desanima, não perca seu foco achando que ninguém te vê. A gente está acostumado a ver milhões, né, em números assim nas redes sociais de compartilhamento, de visualização, de likes, etc. E a gente despreza o número real das coisas. Por exemplo, se eu posto um vídeo e tem 10 pessoas assistindo ou que deixaram o like, coloca 10 pessoas numa sala. Quantas pessoas tinha na sua sala de escola, na sua classe, na faculdade ou no seu escritório? Quantas pessoas tem? Imagina, 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas. Eu tive só 500 views. Cara, são 500 pessoas que assistiram. Se você colocar isso em proporção física, né, em pessoas físicas, é gente. Lógico que 1 milhão é um absurdo. Se você falar em 50 mil visualizações, é um estádio lotado. Então não dá para desprezar números. Então essa fase do invisível é muito importante. Então, não perca seu foco, não desista e saiba o propósito que você está fazendo no seu projeto, no seu conteúdo, porque aí você não se perde quando tiver 10 visualizações ou quando tiver 10 mil visualizações ou 1 milhão de visualização, porque o propósito é o mesmo. Para você fazer um vídeo para 10 pessoas, é o mesmo que tem que ser para você fazer um vídeo para 1 milhão de pessoas. Então não pule essa fase. Deixa a fase do invisível passar e você curtir ela. Eu sei que é difícil, dá vontade de desistir, você acha que não tá valendo a pena, mas é uma fase, toda fase passa. Então, meu mano, é o seguinte, não contar com ninguém no começo não é um castigo.
é um treino, é um aprendizado. E aí é a vida te perguntando, é isso mesmo que você quer? Se a resposta for sim, você não desiste. Você continua, você persiste, não perde seu foco e segue dentro do seu propósito. E aí me conta aqui embaixo se você está começando algum projeto, se você já tem algum projeto encaminhado, se você já pensou em desistir ou se você está desistindo. Não desista se é isso realmente que você quer para sua vida. Então não desanima. E se você conhece alguém que está desanimando em fazer algum projeto, manda esse vídeo para ele. Quem sabe possa ajudá-lo a ter um pouco de ânimo, entender alguma das fases que ele pode estar passando e pensou em desistir. Então é importante passar essas 4 fases aí em qualquer projeto, em qualquer tamanho que seja, para que ele se torne um projeto real, consistente, sólido e com longevidade, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário e eu vou deixar mais 2 vídeos aqui que pode te ajudar também, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.